E o título que nós vamos estar refletindo, o segredo da felicidade. Vamos todos falar? O segredo da felicidade. Comunidade da família, um retrato de uma família feliz. Deus quer, e a sua palavra assim nos afirma, que todos sejam felizes. Tudo fez e tudo faz, para que todos tenham seus corações plenos de alegria. E por que não acontece tal coisa? O Salmo 1 vai nos falar que existe um segredo básico, essencial, para que a felicidade ocorra, para que a felicidade se manifeste e domine o coração das pessoas. O segredo da felicidade. O Salmo 1 é a porta de entrada para o livro de Salmos. Não só porque é o primeiro, mas porque ele condensa, ele sumariza os conceitos fundamentais do livro de Salmos. Nós temos aqui uma porta e do lado de lá uma rodovia. O que o livro de Salmos vai chamar, no capítulo 1 mesmo, de caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O livro de Salmos, ele não é como muitos outros livros que, apesar de lindos, inspirativos, são feitos com base no raciocínio, na pura poesia, que tem o seu valor. O livro de Salmos, ele é feito de situações, acontecimentos, na vida de uma pessoa, na vida de um grupo de pessoas. Por exemplo, situações emergenciais, como fugas. Você vai encontrar logo no Salmo número 3, a fuga de Davi, do seu próprio filho, Absalão, que queria matá-lo. Então ele escreve um salmo, clamando o socorro de Deus. Aquele salmo tão conhecido que é o 139, quando Davi diz que o meu íntimo não lhe ficou oculto quando no interior do útero da minha mãe eu fui formado, e o Senhor está presente, eu não consigo fugir da tua presença, porque ele estava fugindo de Saul, que queria matá-lo na faca, não é? Fugas, libertação, decepções. Salmo 73, nós vamos ver um pouquinho, vamos mencionar de novo. Asaf, que era um dos grandes compositores da nação de Israel, e que compôs vários salmos, ele se decepcionou, ele teve momentos de crise, e assim ele confessa as suas decepções, mas também a fé, clamores. E o salmista diz: Senhor, eu clamo a ti, onde o Senhor está? Socorre-me, vem depressa ao meu encontro. Resposta: no dia em que eu clamei, o Senhor me ouviu. Confissões. Famoso Salmo 51, por exemplo, quando Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, falando da sua experiência com Betseba, o adultério que ele teve, e pedindo o perdão de Deus. Gratidão, bendiga, Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Louvor. Falando em louvor, nós temos o 150, uma comparação do primeiro com o último. Depois, vocês podem analisar esses dois salmos e perceber até outras diferenças, outras relações. O Salmo 1 fala do indivíduo. Bem-aventurado o varão, bem-aventurada a pessoa. O Salmo 150 fala da coletividade, tudo que tem fôlego. A lei de Deus, o Salmo 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor. O 150 fala
Louvai-o pelos seus feitos poderosos, pelos seus feitos grandiosos. Salmo 1 fala da obediência ao Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor. O Salmo 150 convida todos a louvarem o nome do Senhor com instrumentos, com as palmas. O que isso me ensina é que primeiro a gente tem que entrar pelo primeiro mesmo. Como dizem os americanos, né? As primeiras coisas primeiro. Então, o indivíduo e depois a coletividade. A lei de Deus que vai possibilitar com que ele atue, com que ele realize as suas obras. A obediência primeiro e depois o louvor. Há essa relação destes salmos, dentre outros. Indo já especificamente para o Salmo 1, ele coloca duas classes de pessoas lado a lado, e no meio delas ele coloca a lei. A lei é a peça fundamental do Salmo 1, a lei do Senhor. Tudo gira nessa atmosfera da lei. Qual é a relação do justo com a lei e dos ímpios com a lei? Deve ficar claro que não só em Salmo 1, mas todo o livro de Salmos, e estudamos às quartas-feiras o livro de Provérbios, o justo não significa a pessoa perfeita. Ímpio não significa a pessoa pior que se possa imaginar. O que torna o justo, justo e o ímpio, ímpio, é a sua relação com a lei. É o comportamento, a atitude, as decisões que estas duas pessoas tomam em relação a algo que está acima delas, que é a lei. Ambos têm caminho do justo, caminho dos ímpios, o ser de ambos. O Salmo fala quem é o justo, quem é o ímpio. Vai falar o que eles fazem, as obras, e finalmente vai terminar com o destino que eles têm, que são diametralmente opostos. O destino do justo e o destino dos ímpios. Vamos todos ler esse salmo? Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Onde começa este magnífico salmo falando sobre a vida de ambos. Primeiramente, nós vamos considerar o segredo do prazer. No que é que os ímpios têm prazer, no que é que o justo tem prazer. O prazer é algo que acontece muito naturalmente. Ele não precisa ser imposto. É aquilo que nós fazemos, que nós primeiramente pensamos, sem ninguém pedir. Não precisa apelar, não precisa convidar, não precisa implorar. É aquilo que você faz naturalmente, aquilo que você faz naturalmente vai dizer quem você é. O segredo do prazer, onde está? Então, o Salmo fala do conselho, os conselhos dos ímpios. Não sei se dá para perceber, parece que não muito, mas ímpios aqui eu coloquei em negrito, porque é a palavra principal para descrever, tem também a palavra perversos, pecadores, mas eu acredito que a palavra ímpio
é a principal para descrever essa classe de comportamentos infelizes. A palavra ímpio significa aquele que se opõe ao amor de Deus. E os irmãos sabem que o amor é tudo, como foi mencionado aqui, 1 Coríntios 13. Então, a pessoa pia, a piedade, aquela que exerce a piedade, é aquela que é sensível ao amor de Deus, que se dobra, que considera, que reverencia, que teme a Deus. Isto é piedade. Em algumas versões a palavra piedade é colocada como sinônimo de amor, como por exemplo em 1 Coríntios 13. Se não tiver piedade, alguns discordam disso, mas enfim, há essa sensibilidade de alma. Já o ímpio tem um problema de alma muito grave, porque há uma ingratidão determinante no seu coração contra as manifestações do amor de Deus. E ele tem conselhos, os ímpios, caminhos pecaminosos e roda do escárnio. A palavra escarnecedor, que é a melhor que descreve aí, é aquele que trabalha com carniça, que revolve coisas mortas, carne podre, um comportamento de abutre. Aqueles, no sentido de zombaria, que debocham da queda dos outros, por exemplo, que debocham das falhas das pessoas, dos pecados de outros, naturalmente se colocando acima delas. Esses são impulsos internos do pecador. Ele tem prazer nisso. O ímpio tem prazer em estar remexendo naquilo que muitas vezes já até não existe mais, em revolver a carne podre, de mau cheiro, contaminada, a roda da zombaria, do escárnio. Várias outras passagens de salmos, vários outros salmos vão falar sobre este problema. O pecado. São imagens fortes aí, né? De repente você poderia pensar assim: nossa, mas essas não são imagens fortes. Bom, é só um símbolo, né? Às vezes a gente pensa que o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores é uma coisa tão repulsiva. Eu nunca entraria por esse caminho. Será? Será que não? O pecado não é feio. O pecado é lindo. Os seus resultados são desastrosos. São bombásticos. Como alguém já acertadamente falou, o diabo não é aquele ser chifrudo, com um rabo enorme, pontudo, com um garfo, pronto para espetar os seus seguidores. Não. A Bíblia diz que ele até se confunde com um anjo de luz. Uma das palavras que estão relacionadas com o pecado é sedução. O pecado, ele é bonito, é formoso. Gênesis capítulo 3 diz que a mulher olhou para a árvore que Deus proibiu e viu que era agradável aos olhos. Até aí tudo bem. Não tem nenhum problema em ver alguma coisa que é agradável aos olhos. O problema é tomar do fruto que Deus disse para não pegar. Uma coisa é constatar que é bonita essa imagem. Outra coisa é tomar posse daquilo que Deus disse para não tomar. Se dependesse de mim, uma vez por dia, pelo menos, eu tragava aquele X-tudo ali, né? Acho que é um X-bacon, né? Não tem perdão. Só que aí os resultados são nefastos. É uma delícia. X-bacon, particularmente. Eu tenho um primo que é cardiologista e ele falou, me aconselhou, ele falou: olha, quanto a você eu não sei, mas na minha casa não entra um determinado tipo de refrigerante. O mais famoso, você já sabe qual é,
e o mais gostoso. Para nós que temos um clima tropical, com muito calor, você imagina aquele dia ensolarado, um limãozinho galego e um copo desse refrigerante, é uma coisa maravilhosa. Mas ele diz, isso desentope pia. Você está bebendo veneno, mas é ou não é gostoso? Queridos, o pecado, olha, a hora que você menos percebe, você já está seguindo o conselho dos ímpios. Se não tomar cuidado. Falou mal de mim, eu falo também. Estou fazendo um favor, advertindo as pessoas. Pisou no meu dedão, pisou primeiro, então eu piso também, para você saber que dói. Adultério. O adultério, a fornicação, para os solteiros, o adultério para os casados, é um problema sério. Atrai. Por que será que grandes homens do passado, mulheres do passado e do presente, caíram nesse problema? Porque não era bonito, não tinha prazer físico e muito. Por que será que Davi teve uma experiência tão amarga com adultério? E tantas pessoas que conhecem mais do que eu e mais do que você, perderam praticamente tudo, trabalho, família, às vezes até consequentemente a saúde por causa disso. Talvez a pior atitude que alguém possa ter é se achar imune ao caminho dos ímpios, ao conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. O melhor que a gente tem que fazer é a atitude de José quando foi tentado, correr. Diga para a pessoa que está ao seu lado, corre, irmão. Corre. Corre, se não pega. Não brinque com o pecado, que ele te pega. Passa rasteiro em você, em mim e você, e nos deixa na lona e às vezes sem conseguir mais levantar. Então, não é algo tão óbvio assim dizer, o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, isso com certeza é fácil. Não é fácil não, é uma luta. É uma luta. Hebreus capítulo 11, verso 25 diz, pela fé, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. É necessário fé. Diga, eu creio. Amém. Graças a Deus. O segredo do prazer para o justo. O segredo do prazer para o justo é a lei do Senhor. O prato do justo é a lei. Ele sente deleite na lei do Senhor. O seu contentamento está nessa lei. E diz o Salmo que ele medita de dia e de noite. Meditar na lei não significa ler uma longa porção das Escrituras e nem repetir a porção que a pessoa está lendo. Meditar significa refletir na lei. Aplicar o entendimento, o raciocínio na lei. Não significa repetir os procedimentos que a lei está ali colocando muitas vezes, que ela foi dada num outro contexto. Mas é saber como, de maneira inteligente, podemos aplicar essa lei à nossa vida. Estivemos estudando neste mês o livro de Provérbios. E o tema central de Provérbios é sabedoria. É ler, meditar é ler a lei com sabedoria, aplicando o nosso entendimento à lei. Salmo 119, todo é dedicado à exaltação da lei. Todo o Salmo 119 fala sobre a lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua lei vale mais do que o ouro refinado. É como mel ao meu paladar.
Salmo 119. E a lei, ao contrário dos ímpetos do ímpio, aquela força interna de uma natureza dominada pelo pecado, a lei é uma revelação externa. A lei, ela não é produto daquilo que o justo pensa, ou daquilo que ele quer. É algo que Deus lhe manifestou de fora, das Escrituras, através do profeta. É algo que vai, na maioria das vezes, como disse Lutero, Martinho Lutero, falar contra nós. Ele disse, eu gosto da Bíblia porque ela fala contra mim. Toda vez que eu leio a Bíblia, ela está apontando os meus pecados. E está dizendo que eu preciso mudar de atitude. Então, é uma revelação externa que me choca, que me surpreende, que me flagra, como alguém que está quase sucumbindo. Mas também me mostra a porta de escape, o caminho para ser uma pessoa abençoada. É uma revelação externa, o segredo do prazer. Consequentemente, o Salmo primeiro fala o mistério do ser. Como é que é o ser do justo? Primeiramente, ele diz que o justo, assim, que ama a lei do Senhor, que tem o seu prazer nesta lei, por causa desta relação do justo com a lei, ele está plantado. É uma árvore plantada, ou seja, ele tem raízes. Você já tentou arrancar uma árvore de um lugar e plantar no outro? Não dá. Não vai dar. Sem a ajuda de uma máquina, um trator especial para fazer isso, você não vai conseguir. Pode ser até uma árvorezinha pequenininha. Pode puxar que você não vai arrancar. Tem raízes. Deus quer que tenhamos o quê? Raízes. Criar raízes. Ele é plantado junto à corrente de águas. Não há água parada. Existe movimento de águas. O justo mesmo, ele está plantado, mas as suas raízes são naturalmente alimentadas por um córrego, por um ribeiro de águas que passa ali e ele está sempre úmido. Suas raízes umedecidas proporcionam frutos, plantado à corrente de águas. Qual é o ímpio? Como está o ímpio? Os ímpios são como palha, carregados pelo vento. Não são assim os ímpios, mas são como palha levados pelo vento. De acordo com a posição do vento, corre o ímpio. Para cá, para lá, desaparece, surge, vai embora. Mateus capítulo 3, verso 12, registra as palavras de João, muito séria, que ele disse aos fariseus, que eram os religiosos mais rígidos da época, e que se diziam os maiores praticantes da lei, e que colocavam grandes cargas, como diz Jesus, sobre os ombros de outros, sem, no entanto, fazerem o mínimo esforço, nem com o dedo mindinho para carregar um pouco dessa carga. E João Batista diz para eles o seguinte: o Senhor Jesus, ele, no caso Jesus, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O Salmo primeiro vai falar sobre isso depois, no final. Vai queimar os religiosos, que é palha com fogo inextinguível. O que é que o justo produz? A dinâmica das obras. As obras dos justos, o que é que nós temos? Ele dá o seu fruto. Diga, fruto. Então existe produtividade. Como é gostoso a gente colher um fruto madurinho, fresquinho da árvore, é muito bom. Ali onde eu moro nós temos uma rua mais embaixo, e de vez em quando eu vou com o Leandro, meu filho mais novo, enquanto ele fica pendurado numa árvore ou outra, eu aproveito para pegar algumas frutas ali. Então, produtividade.
Pontualidade, dá o seu fruto quando? Na estação certa. Dá o seu fruto no tempo certo. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e dizendo: por que os meus frutos não estão aparecendo? A minha palavra a você é: confie no Senhor, medite de coração na sua lei, e Ele vai produzir os frutos em você na hora certa. Amém? Ele vai produzir. Pontualidade, permanência, cujas folhas não caem. Em algumas versões as folhas não caem, em outras versões a folha não murcha. Ou seja, as suas obras não sucumbem com o tempo, permanecem. E prosperidade. E tudo quanto fizer vai acontecer o quê? Prosperará. Na versão que eu utilizei, será bem sucedido em tudo aquilo que fizer. Mas novamente, o segredo está no justo? Não. O segredo não está nele. O segredo está no seu prazer, na lei do Senhor, na qual ele medita de dia e de noite. Por isso ele é assim. Deixado por si mesmo não seria um fracasso, como o ímpio. Mas a lei do Senhor produz essa realidade na vida do justo. A dinâmica das obras na vida do ímpio é triste. As obras dos ímpios, ele simplesmente não produz nada. Ele não realiza nada, pelo menos aos olhos de Deus, porque ele vive de escárnio. Pode observar as pessoas que zombam das outras, que vivem comentando a vida dos outros, elas mesmas não fazem praticamente nada. O seu tempo está todo comprometido com os outros e não consigo mesmas. Vivem de escárnio. Salmo 73, vivem de ilusão. Quando Asaf, como mencionei, ele ficou impressionado. Melhor dizendo, ele ficou decepcionado. Quando ele disse: Senhor, eu vi o ímpio. Se fosse hoje, ele diria: eu vi o ímpio passando com um carro, que eu vou te contar, Senhor, com um sorriso nos lábios, falando num smartphone, eu não sei se era um tablet, um smartphone, o que era aquilo. Mas ele, olha, cercado de amigos, só sorrisos, tanta alegria. E eu estou, Senhor, desempregado, eu estou enfermo, com enfermidade na minha família, meu carro está na oficina, o meu celular de 5 anos atrás está quase quebrando. Aí ele diz: eu dizia no meu interior, em vão eu tenho santificado a minha vida, e eu só não neguei o teu nome, porque eu fiquei com medo de escandalizar o teu povo, que o teu povo ia ver que eu abaixei a bandeira, não aguentei segurar essa bandeira que estava tão pesada. Qual é a solução? Até que eu entrei no teu templo. Quando eu entrei no teu templo, no meio da adoração, eu vi o fim deles. E eu vi que tudo que eles estão fazendo é ilusão. E vão passar. Me alegra o coração em ver, particularmente no nosso país, pessoas que seriam as últimas a pagarem pelos que estão fazendo, pelo que fizeram, e estão começando a pagar. Viver de ilusão. O destino final dos ímpios: não suportarão a presença de Deus. O texto diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. A ideia é que eles não têm estrutura para suportar a presença de Deus. Eu particularmente creio que na volta de Cristo não haverá nenhum confronto. Você fez isso e isso e agora você vai... Não haverá confronto. A manifestação visível e gloriosa da pessoa de Cristo causará um terror tão imenso que os ímpios se desfarão, não conseguirão suportar a sua presença e serão retirados da congregação.
O texto diz que os ímpios não permanecerão aonde? Na congregação dos justos. Isso significa que há ímpios na congregação dos justos. Jesus contou a parábola do trigo, não é? Em que o semeador estava ali e que alguém plantou o joio, e ele disse: deixa, que no final os anjos virão e eles vão fazer a separação. É uma separação escatológica, não de agora. Eles serão retirados da congregação e perecerão. O destino final dos justos baseia-se no fato que eles estão seguros porque eles são conhecidos de Deus. Amém? Ele diz: e os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há o caminho do ímpio que Deus desconhece. Ele não conhece, ou seja, ele não se agrada desse caminho. São caminhos desconhecidos, mas Deus conhece o justo. Por isso Jesus repetiu tantas vezes, inclusive nas suas parábolas. E eu voltarei, eu vou dizer para muita gente, inclusive aqueles que faziam coisas em meu nome: nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. Talvez a igreja conheça, o mundo conheça, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, disse Jesus. O Salmo 91 diz: eu o livrarei, eu vou colocá-lo num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome, e eu me manifestarei a ele, e eu o glorificarei. Conhecidos de Deus. Amém? Graças a Deus. Baixa a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor proporciona a todos nós. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que santifica o nosso interior, o nosso coração. O pecado é tão ardiloso, ele nos atrai, sentimos dor, como sendo pisados, sentimos tantas necessidades. A provisão dessas necessidades talvez não esteja na Tua hora, no Teu momento. Recebemos tantos apelos para fazermos a nossa própria provisão, mas que a Tua misericórdia permaneça sobre nós e que nos coloquemos na dependência do Senhor, e que o nosso prazer esteja na Tua lei, mesmo que seja absoluta, inflexível, que contraria as nossas expectativas muitas vezes, mas para o nosso bem, porque nela está a Tua bênção. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui nesta noite. Volta os nossos olhos e os nossos corações para este livro maravilhoso, que é a Tua lei, que é perfeita e que não falha. Amém.